E aí, eu sou o Caio Rossini e você está no podcast Histórias de Arquibancada. Vamos voltar agora para o dia 4 de maio de 2006, uma quinta-feira, Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu. Lotado. Aquela noite seria histórica, porque o Corinthians, na época patrocinado pela MSI, chegava a uma partida decisiva da Copa Libertadores da América contra o River Plate. Já tinha perdido o primeiro jogo na Argentina por 3-2 e precisava ganhar a partida no Pacaembu para classificar. O jogo terminou 3-1 para o River Plate. E na verdade o jogo não acabou, né? Ele foi encerrado aos 40 do segundo tempo, quando começou aquela confusão generalizada no Pacaembu, com a torcida querendo invadir o gramado e a polícia militar tentando evitar que a torcida invadisse. Eram 32.089 torcedores, sendo que um deles era o Marcelo Silva. E que, para muitos, se envolveu na briga, né, Marcelo? Mais ou menos, pelo menos. Foi o que alguns pensaram, né? Eu não sei qual era a ideia que o pessoal tinha, que eu ficava no meio de torcida organizada e tal, mas nada disso, né? Raramente eu ficava no meio de torcida organizada ou me metia em confusão. A gente ia num grupo bem tranquilo para os jogos e a gente frequentou durante muitos e muitos anos. O mesmo pessoal, inclusive um deles já era um senhor de idade, um senhor de 70 anos. Então, assim, tudo que a gente fazia era ficar o mais longe possível de confusão. Mas esse dia não aconteceu nada com ninguém, mas foi um pouquinho complicado, vai. A gente tentou se manter aí o mais distante possível da guerra, porque virou uma guerra, no final das contas, né? Com certeza. Mas você sumiu, né? Vamos começar essa história desde o começo. Você vai, lógico, com aquela expectativa alta, até porque o Corinthians da MSI, milionário, querendo ganhar a Libertadores, já foi todo mundo feliz da vida, né? Então, cara, o primeiro jogo acho que dava uma expectativa boa, né? Porque a gente tinha perdido de 3-2 na Argentina, o Corinthians classificou com a melhor campanha, ou a segunda melhor campanha, e naquela época era invertido, né? O primeiro geral pegava o 16º, o segundo o 15º e assim por diante. E o Corinthians tinha lá com o Tevez, com o Nilmar, tinha algumas ínguas no time também e acho que no final das contas foi o que fez a diferença, né? Eu tenho a escalação desse time aqui, ó, era Silvio Luiz, Coelho, Marcos Vinícius, Betão, Rubens Júnior, Xavier, Marcelo Matos, Carlos Alberto, Ricardinho, Nilmar e Carlitos Tevez. O técnico era Ademar Braga. Ademar Braga. Começa por aí, né? Tá tudo certo pra dar errado, mas até então ninguém sabia disso. A expectativa tava alta, justamente pela fase do River. O Corinthians vinha bem, vinha de uma primeira fase muito boa. Fez 1-0 rápido, gol do Nilmar. Então, Pacaembu naquela festa, hoje vai. Aquele 2003 lá do pega-pega do Geninho tava entalado na garganta ainda. Mas aí a gente tinha um Coelho no time, né? Lateral direito, da base, diziam que tinha muito potencial. E foi aí que tudo começou a acontecer, né, Caião? Coelho me marca um gol contra, né? Subiu, gol! Do River! Coelho contra! E o estádio daquela murchada fenomenal, cara, que eu só vi acontecer 2 vezes na vida. Foi nesse jogo e depois em 2010 no jogo contra o Flamengo, Libertadores também. Bom, pra começar, eu tive em todas as eliminações desde 96 e não vi o Corinthians ser campeão. Então pode ser que o problema fosse eu. O River empatou o jogo e o River cresceu e o Corinthians acabou, cara. O efeito Libertadores era um negócio impressionante. O jeito que o Corinthians morria quando alguma coisa desse tipo acontecia era algo impressionante. E aí o Corinthians começou a jogar mal, já não acertava mais nada, e o River começou a massacrar coisa e tal, 2-1. Aí a torcida já começou a cair matando, já começou a vaiar e tal, 3-1. E aí o jogo acabou, cara. Já começou aquela revolta no setor amarelo, a torcida já começou a descer pra grade, os caras já começaram a empurrar a grade ali, tentando arrombar mesmo pra entrar, né? O clima começou a ficar tenso, polícia já entrando no estádio e tal, até que o jogo acabou aos 40. O jogo acabou, mas a confusão só piorou. E a gente tentando se afastar o máximo possível, porque já começou a pegar um pouco do setor verde também, né? Ali na entrada principal do Pacaembu, quando você entrava pelo portão principal, à esquerda era amarela, onde ficavam as organizadas,
e a verde à direita, do lado das numeradas, que é onde ficava o torcedor de arquibancada, mas o torcedor comum. Só que em jogos desse tipo, a organizada acabava pegando uma parte, né? E aí a confusão foi vindo e a gente foi se afastando tal, e o tempo foi passando. A confusão já saiu do estádio, foi pra rua, invadiram o campo, pularam, tentaram invadir vestiário. Foi uma loucura, cara. Eu achei que aquele dia ali não ia sair jogador vivo. E aí acontece aquilo, né, cara? Você, na época, torcedor fanático, acho que os palmeirenses, os são paulinos, não há expectativa maior do que a nossa, e começa a tocar o celular. Isso 11 da noite, meia-noite. Enquanto tava rolando o jogo ainda, já começado a tocar o celular. Mas aí a gente não atende por razões óbvias, né? E, cara, acabou o jogo, o tempo foi passando, e o celular tocando. Eu via quem tava ligando, eu não ia atender, porque eram amigos palmeirenses, eram amigos são paulinos e tal. A única coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe pra avisar que meus tios estavam vendo o jogo em casa, né? Pra avisar que tava tudo bem, que a gente tava dentro do estádio, longe da confusão. E todo mundo tentando me ligar, cara. E eu não atendi, obviamente, né? Porque achava que todo mundo tava querendo me zoar, quando na verdade tava todo mundo preocupado com a gente, cara. Querendo saber se tava tudo bem, se a gente tava no meio da confusão, porque tava rolando bomba. A gente olhava lá por cima, lá da arquibancada pra Charles Miller, era bomba de efeito moral, bala de borracha, torcedor tentando bater com bandeira, embora naquela época tivesse proibido já bandeira com bambu, o torcedor guardava em algum lugar ali do lado de fora do estádio as bandeiras, né? E isso ficou, a gente foi sair do estádio aquele dia, era quase 1h da manhã, e o celular tocando. Quando, na verdade, assim, eu achava que o pessoal queria zoar, sacanear, tal, porque naquela época tinha o pessoal do futebol e tinha o palmeirense chato pra caramba, né? E era o que mais ligava, na verdade, mas na realidade o cara tava preocupado. O cara, assim como os outros, né? Chegou no dia seguinte e passou. Você não atendeu ninguém até o dia seguinte? Não atendi ninguém até o dia seguinte. Meu Deus. Cara, não atendi ninguém. E a galera tudo achando que você tava, sei lá, preso, né? Ou preso, ou que eu tava no hospital e etc. Então, assim, no final das contas, nem rolou zoeira, porque tava todo mundo preocupado. Assim, rolou a zoeira do pessoal do trabalho, que me viu lá no dia seguinte, eu fui trabalhar normal, né? Agora, o pessoal que tentou ligar, eu não atendi, cara. Na hora eu não atendi. E aí, quando que você falou com eles de novo? Quanto tempo que eles ficaram achando que você tava no hospital? Cara, eu fui falar com eles no dia seguinte à noite. Então passaram o dia seguinte inteiro sem nenhuma notícia de você. Sim, sem nenhuma notícia, cara. E a galera preocupada. E os caras putos comigo, lógico. Queria saber se você tava bem, se você tinha ido pro hospital, se tava no meio da confusão e tal. Aí eu falei, porra, velho, o Corinthians acabou de tomar 3-1. Os caras estão quase que implodindo o estádio. Eu vejo a ligação de um palmeirense ou de um São Paulino, óbvio que eu não vou atender, né, cara? Óbvio que hoje, 40 anos, já pai de família, acho que eu não faria isso, mas no momento... Mas você não quer saber, cara. No momento você tá puto, você foi eliminado de mais uma Libertadores. Libertadores pro Corinthians era trauma, tabu. Então, assim, eu acho que eu não atenderia de novo, sei lá. É meio complicado, acho que só vivendo pra falar, né? Não, teve cara que ficou sem falar comigo depois. Tava preocupado com você, não sei o que, nem pensei na eliminação. Óbvio que 3-4 dias depois o cara lembrou da eliminação, né? E durante pelo menos 24 horas acharam que você tava ou preso ou no hospital. Durante 24 horas ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Gostou? Já pensou na sua história sendo eternizada aqui no podcast? Procura a gente nas redes sociais, só procurar Histórias de Arquibancada no Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube. Lá você tem nosso formulário de inscrição. Se inscreve, coloca a sua história, vem também contar qual é a sua história de arquibancada.